o que você está fazendo com o que você tem de mais sagrado. Não estou falando do seu dinheiro, dos seus bens ou dos seus planos para o futuro. Estou falando daquilo que você está deixando escorrer por entre os seus dedos neste exato segundo. Enquanto você ouve a minha voz, algo se esvai. Você sabe, o tempo. Os antigos gregos olhavam para o tempo através de duas lentes. Chamavam de Cronos o tempo do relógio, um ditador linear que devora os seus próprios filhos, que conta os segundos e nos empurra inexoravelmente em direção ao fim. Mas também falavam de Kairos, o tempo da oportunidade, o instante eterno, o momento em que você expande quando estamos plenamente vivos. Pois é, séculos mais tarde, o filósofo Heráclito de Éfeso nos trouxe uma alegoria imortal, a imagem de um rio. Ele dizia que a realidade é puro fluxo e que você jamais pode banhar-se duas vezes nas águas do mesmo rio. O rio muda, você muda. O tempo é isso, um movimento contínuo. Mas se avançarmos da filosofia antiga para a fronteira da física quântica e da metafísica, o mistério fica ainda mais profundo. Para a física moderna, o tempo não é uma linha reta que corre do passado para o futuro. O tempo é uma ilusão persistente, um tecido maleável entrelaçado no próprio espaço. No nível subatômico, o passado, o presente e o futuro coexistem em um emaranhado de possibilidades infinitas. A metafísica nos lembra que o agora é a única realidade palpável, o único ponto onde o universo realmente está acontecendo. Então, por que nós, seres humanos do século XXI, parecemos tão distantes desse fluxo natural? Nós nos desconectamos com o rio. Nós olhamos para o tempo não como um mistério a ser vivenciado, mas como um recurso a ser explorado. Criamos uma civilização que tenta fragmentar o infinito em diversas fatias. Nós cronometramos as nossas vidas, aceleramos os nossos passos, mas, paradoxalmente, nunca nos sentimos tão atrasados. Se o tempo quântico nos diz que o presente carrega todas as possibilidades do universo, por que então o nosso presente parece tão vazio? Para onde vai o tempo que nós gastamos? E por que, em uma era onde tudo se move à velocidade de um clique, a humanidade parece estar caminhando a passos largos em direção ao horizonte obscuro e cada vez mais sem sentido? Hoje a gente vai fazer uma autópsia de algo chamado tempo. Vamos tentar cruzar aí a física, a filosofia, a história e os abismos de nossa própria mente para entender como a nossa busca desesperada por estímulos está assassinando a nossa percepção de realidade. Seja bem-vindo à física da pressa e à metafísica do vazio. Para entendermos o abismo em que nos encontramos hoje, precisamos primeiro olhar e voltar um pouco ao ponto de partida. Precisamos viajar no tempo para uma era onde o tempo não era medido por telas brilhantes do bolso, mas pelo movimento de coisas um pouco maior, dos astros, pelo ritmo das colheitas e pelo pulsar do próprio cosmos. Como os antigos sábios sabiam definir o tempo? Para as civilizações antigas, dos maias aos egípcios, dos filósofos da Índia aos primeiros pensadores da Grécia, o tempo não era uma estrada reta em direção ao nada. O tempo era um círculo, uma espiral eterna. Eles olhavam para a natureza e viam que o dia que morre para nascer como a aurora. O inverno que devasta a terra fazia isso para que a primavera então ressuscitasse. A vida que se esvai para que uma nova geração floresça. Para essa mentalidade mitológica, o tempo era sagrado. Ele não podia ser gasto, comprado, muito menos perdido, porque tudo partia do que estava, de certa forma, predestinado a voltar. O tempo era uma espécie de ritmo cardíaco do universo. Quando a filosofia nasce na Grécia Antiga, os pensadores começaram a traduzir esse mistério em alguns conceitos mais profundos. Platão, em sua obra Timeu, nos deu uma das definições mais belas e enigmáticas da história. Ele disse que o tempo é a imagem móvel da eternidade.
Pense nisso por um instante. Para Platão, existe um plano eterno, praticamente imutável, uma espécie de mundo das ideias, onde o nosso mundo físico, imperfeito e imutável, tenta imitar essa eternidade através do movimento constante dos planetas e das estrelas. O tempo, portanto, é a eternidade tentando se expressar dentro de um espaço físico. Entendeu? Cada segundo que passa não é um pedaço de vida que morre, mas o reflexo do eterno dentro do nosso limitado mundo material. Logo depois, o seu discípulo Aristóteles trouxe uma outra ideia, uma outra perspectiva. Ele percebeu que o tempo não existia por si só. O tempo era uma medida em movimento. Se nada mudasse, se o universo ficasse absolutamente estático, o tempo deixaria então de existir. Mas Aristóteles foi além e plantou uma semente metafísica revolucionária. Ele questionou o papel da mente. Ele disse que o tempo só existe porque existe uma alma, uma consciência capaz de contar o antes e o depois. Sem que a mente perceba a mudança, o tempo desaparece no vazio. Repare, existe uma dignidade nessa versão antiga. Para os gregos, para os orientais, o tempo era uma ponte, algo que nos levava praticamente para o divino, um objeto de contemplação filosófica, uma propriedade da alma conectada ao próprio cosmos. Não havia assim angústia de estar ficando para trás. Havia somente respeito pelo ritmo natural que as coisas tinham. O que aconteceu conosco? Como nós transformamos essa imagem móvel da eternidade de Platão em uma prisão de segundos urgentes e notificações estressantes? Em que momento da história nós deixamos de contemplar o tempo para nos tornarmos escravos dele? A harmonia com o cosmos não durou para sempre. Em algum momento da nossa jornada, a humanidade cometeu um ato de audácia. Nós decidimos nos aprisionar no próprio tempo. Pois é, com a Revolução Industrial, o advento do capitalismo, o tempo deixou de ser um ritmo sagrado da natureza e passou a ser um sinônimo de grana. Cronos, o deus que devora os seus filhos e empurra tudo para a morte, venceu. Criamos o relógio mecânico para fatiar o dia em pedaços idênticos de produtividade. O tempo virou uma linha de montagem, uma mercadoria de compra que se vende e que, acima de tudo, se esgota. Passamos a viver sob a ditadura do segundo. Mas a grande ironia da história humana é que, no exato momento em que nos tornamos escravos dessa reta linha mecânica chamada tempo, a ciência mais avançada do planeta veio a público com um grande holofote e um microfone na mão para dizer: essa linha não existe. No início do século XX, a física quântica e a teoria da relatividade de Albert Einstein implodiram tudo o que achávamos que sabíamos sobre a própria realidade. Einstein provou que o tempo é relativo. Ele não corre igual para todo mundo, ele estica, ele se encolhe, ele é moldado, ele é feito pela gravidade, pela velocidade, coisas que a gente não tem nem noção a olho nu. Nada de percepção humana, e quando descemos ao nível subatômico, no coração da física quântica, o mistério se torna quase poético. Para a mecânica quântica, as partículas fundamentais do universo não se erguem e não surgem de uma trajetória linear do passado, presente e futuro. Elas operam em um estado de superposição, onde múltiplos passados e múltiplos futuros coexistem em um emaranhado de possibilidades. Na escala mais profunda da matéria, o tempo, como nós conhecemos, parece praticamente desaparecer. O físico Carlo Rovelli chegou a afirmar que, nas equações fundamentais da gravidade quântica, a variável do tempo simplesmente não é necessária. O universo, em uma essência, não é a coleção de coisas que duram um tempo, mas uma coleção de eventos que se relacionam. O tempo, nesse caso, não é uma estrutura fixa do cosmos. Ele é a propriedade que emerge da nossa interação limitada de seres biologicamente fardados à morte com o próprio mundo. Aqui a física quântica dá as mãos para a metafísica. Se o tempo linear é a ilusão da nossa percepção e o tecido quântico do universo que nos diz que agora é apenas um emaranhado de possibilidades infinitas,
Por que a nossa existência e experiência humana atual parece tão terrivelmente limitada? Porque nós transformamos um universo de infinitas possibilidades quânticas em uma rotina cinzenta e sufocante? Bom, a resposta é cruel, porque nós criamos uma máquina de fragmentação e atenção. Ao ignorar a profundidade do momento presente e nos forçarmos a viver em uma aceleração artificial, nós adoecemos as nossas capacidades de percepção do próprio universo. Nós aprisionamos nossa mente em uma simulação de urgência, onde o passado é um fantasma de arrependimento e o futuro um monstro de ansiedade. Nós fragmentamos o tempo quântico para alimentar uma engrenagem que está apenas prestes a entrar em colapso. Se na antiguidade o tempo era o reflexo do divino e na física quântica ele é um emaranhado de possibilidades infinitas, o que ele se tornou então na era digital? Bom, ele se tornou um cassino. Exatamente. Nós entramos na era onde a economia da atenção, a moeda de troca mais valiosa do planeta atualmente, é o seu tempo. Para roubar o seu tempo, as maiores mentes e algoritmos mais potentes do mundo descobriram uma falha no nosso sistema biológico, a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que busca a antecipação do desejo. A dopamina não é liberada quando você alcança o prazer, mas como se fosse no processo, na promessa dele. É um mecanismo que fazia com que os nossos ancestrais, por exemplo, caçassem. Mas hoje a gente não caça, a gente recebe notificações. Cada scroll na tela do celular, cada vídeo de 15 segundos, cada curtida vazia é uma microdose de dopamina injetada diretamente no seu cérebro. E aqui que reside a grande tragédia metafísica da nossa geração. Nós estamos confundindo velocidade com vivência. Quando você satura o seu cérebro com estímulos ininterruptos, você destrói a sua capacidade de tolerar o tédio. E aqui que está o perigo, meu amigo. O tédio, para a filosofia, não é a ausência de atividade, mas o berço da reflexão, o silêncio necessário para que a alma dialogue consigo mesma. Ao aniquilarmos o silêncio e o ócio, nós aniquilamos a profundidade da experiência humana. Criamos a cultura da urgência. Hoje tudo precisa ser para ontem. O e-mail precisa ser respondido 1 hora, 2 horas. O vídeo precisa ser assistido à velocidade 2x. O áudio precisa ser resumido. Mas repare bem aqui, quando tudo isso se torna urgente, nada mais é urgente. A urgência só faz sentido quando algo é mais importante do que uma série de outras coisas. Se tudo é importante, se tudo é urgente, nada é urgente. Se todas as luzes estão piscando ao mesmo tempo, você fica cego. Ao acelerarmos artificialmente o mundo todo ao nosso redor, a gente oblitera o nosso sentido. O tempo deixa de ser uma textura, de ter sabor, ele passa a ser uma névoa cinzenta e veloz. Você passa o dia todo ocupado, correndo de um lado para o outro no teu trabalho, aí você chega em casa, olha para a tela de um celular, fica ali por 1 hora assistindo vídeos de 15 segundos e quando você deita a cabeça no seu travesseiro, você sente algo devastador. Você sente que trabalhou muito e não viveu absolutamente nada. E sabe por que isso acontece? Porque a velocidade dissolve a memória. Se o que nos toca profundamente permanece, aquilo que nos toca a 200 km por hora numa via tênue do universo cósmico não fica. Aquilo só passa. Nós estamos gastando o nosso tempo, a nossa única verdadeira propriedade quântica e existencial, trocando por impulsos eletrônicos baratos que alimentam servidores do outro lado do oceano. E enquanto nos anestesiarmos com dopamina sintética, a humanidade, de forma silenciosa e acelerada, caminha para um horizonte cada vez mais obscuro. Ao acelerarmos o ritmo da vida até o limite, estamos provocando uma mutação na própria consciência coletiva. Estamos caminhando para o horizonte obscuro onde o ser humano abdica do seu papel de observador consciente do universo. Aquele papel que a física quântica diz ser fundamental para que a gente possa ter o mundo das possibilidades da realidade, para se tornar apenas um terminal de dados.
O módulo, uma rede que consome informação, mas não gera sabedoria, não gera memória, não gera nada fixo. Se continuarmos a terceirizar a nossa atenção e fragmentar o nosso tempo em troca de dopamina barata, o futuro não será feito de grandes reflexões ou de uma evolução constante de sociedade, mas sim de um automatismo cego. Seremos fantasmas biológicos operando uma máquina hiperveloz, correndo desesperadamente em direção a lugar nenhum. Para entendermos o tamanho do nosso desafio, imagine o seguinte: pense no universo como um imenso e majestoso tear sagrado. Na antiguidade, os sábios entendiam que cada vida humana era uma espécie de fio de ouro entregue nas nossas mãos, e o nosso papel era tecer esse fio com calma, cruzando passo a passo, no ritmo das estações, com profundidade, com reflexão e contemplação, e aí no final de contas o que a gente ia ser uma obra de arte que seria a nossa vida. A física quântica veio e nos revelou que esse tear, na verdade, é ainda mais mágico. O fio que nos foi dado não é rígido e nem de ouro. Ele é feito de luzes e energia capaz de se conectar com infinitas possibilidades. Nesse sentido, a física veio dizer que na verdade, nós somos tecelões da própria realidade, ok? Mas o que a nossa geração fez? Bom, nós olhamos para a beleza complexa do tear e nos desesperamos com o silêncio e com a lentidão do processo. Achamos que tecer dava trabalho demais, então a gente criou uma máquina automizada para que ela pudesse puxar esse fio no lugar da gente fazer isso com nossas próprias mãos. Conectamos o nosso fio de ouro ou de luz nos servidores da dopamina, as notificações urgentes, ao ritmo frenético do mercado e das telas. A máquina começou a puxar o fio em uma velocidade assustadora. Clique, scroll, curtida, vídeo em 2 vezes, urgência, correria e blá blá blá. Hoje, nós olhamos para as nossas mãos, comemorando a velocidade com que o carretel está girando. Vejam como sou produtivo, vejam quanta informação eu estou consumindo, nós gritamos. Mas se olharmos para trás, para a base do tear, percebemos uma terrível verdade. A máquina não está tecendo nada, ela está apenas puxando o fio tão rápido que ele está se desfazendo do outro lado em poeira. Não há tecido, não há obra de arte, apenas um vazio. Apenas um novelo que se esgota. O tempo não é algo que você gasta, o tempo é algo que você é. Cada segundo entregue a uma distração vazia, um pedaço do seu próprio tecido quântico de possibilidades que é incendiado. A humanidade marcha ao escuro porque esqueceu de sentar-se diante desse tear. A metafísica e a física ainda nos dão uma última esperança. Se o tempo emerge da consciência, se o agora é o único lugar onde o universo realmente acontece, você ainda tem o poder de interromper a máquina. Você pode escolher hoje desligar essas notificações de urgência artificial e respirar, tolerar o silêncio e o monótono e retornar o seu fio de ouro para suas próprias mãos. Não acelere sua vida para caber em um mundo doente. O rio do tempo continua correndo profundo e misteriosamente. Agora a pergunta é, você vai continuar engarrafando as suas gotas para vendê-las ao esquecimento ou finalmente vai criar coragem e dar um mergulho nela? Como dizia a poesia que se tornou um hino de uma geração inteira que também tentava se encontrar no meio do caos. Todos os dias, antes de dormir, lembro e esqueço de como foi o dia. Sempre em frente, não temos tempo a perder. Mas aqui vai um recado. Lembre-se antes de dar o próximo clique. O nosso tempo realmente é perdido quando nós não o temos. Porque no fundo, temos nosso próprio tempo e não temos tempo a perder. Meu nome é Léo. E esse foi mais um vídeo aqui dos Estudos Históricos. Se você curte vídeo desse tipo, se inscreva aqui no canal, deixe sua curtida, seu comentário, isso é muito importante. E por hoje é isso. Um abraço, até a próxima e tchau, tchau.